você está no canal TF Paz e hoje nós vamos conversar sobre aulas à distância. Levando em conta tudo o que está acontecendo no nosso país por conta da quarentena, eu achei que seria um bom momento para vir aqui falar sobre aulas à distância, sobre como estudar em casa, já que tem tantas pessoas que estão tendo que fazer isso de uma forma forçada, infelizmente. Eu tenho experiência em estudar em casa não só pela atualidade que permite que a gente faça aulas EAD, mas desde os 9 anos eu estudo em casa porque eu fiz um concurso para entrar no colégio militar e eu entrei na minha segunda tentativa, então foram 2 anos estudando em casa, ainda sendo criança, e eu desenvolvi muita disciplina durante esse período. Após terminar o ensino médio, eu comecei a estudar para concursos públicos também em casa e dessa vez já tinha coisas mais modernas. Eu poderia assistir aulas no notebook, eu tive que desenvolver um método de organização para isso, mas eu acabei me dando bem. Eu fui aprovada em 3 concursos públicos e mais recentemente eu dei continuidade ao meu curso de serviço social na modalidade à distância. Então eu comecei a fazer as aulas presenciais e eu preferi trocar para a distância por vários motivos e isso me deu um pouco mais de experiência e bagagem para poder vir aqui e dar algumas dicas para quem não tem experiência e foi pego de surpresa pela quarentena. Esse conteúdo vai ser dividido em 3 partes. Esse primeiro vídeo é sobre dicas gerais para você estudar em casa, então não esquece de se inscrever aqui no canal, ou se você está me assistindo pelo Instagram, não deixa de me seguir para você receber a atualização quando eu postar os novos vídeos sobre esse assunto. Para quem gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a informações mais detalhadas em minha rotina de estudos, eu tenho um perfil no Instagram que é só para estudos, que é Hábito de Estudar. Eu vou deixar aqui embaixo o link. E se você tem interesse de me acompanhar na rotina de estudo de uma forma mais focada, eu aconselho que você me siga lá também. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente quando a gente fala em estudar em casa é a relação com disciplina e organização. Eu acho que a grande diferença é justamente que você não está ali diariamente em contato com o professor, você não está diariamente em contato com outros alunos. Querendo ou não, essas relações diárias acabam fortalecendo algumas cobranças que são feitas em salas de aula. Por exemplo, você talvez não se esqueça de ler um xerox que foi pedido para amanhã, porque algum colega seu comentou e aí você lembrou e é mesmo, eu tenho que estudar. E aí você vai ler a tempo de fazer a aula. Outra coisa que é comum acontecer é o próprio professor se posicionar e já entrar em sala de aula dando seus avisos e avisando que dia tal vai ter prova, eu vou aceitar receber trabalho até dia tal, não se esqueçam disso. Tem muitos professores que fazem isso diariamente e eles acabam lembrando a gente, né? Quais são os nossos compromissos, o que eles estão esperando da gente durante o semestre. Querendo ou não, quando a gente está à distância, mesmo mantendo contato, comunicação com professores e colegas através dos aplicativos, né, de mensagens que a gente tem hoje em dia, esse tipo de lembretes, essas comunicações que fazem com que você não esqueça quais são as suas obrigações, elas ficam mais raras e mais superficiais. Por isso que a disciplina e o autocontrole é tão importante quando você está estudando em casa, porque ninguém, absolutamente ninguém vai te lembrar que deu a hora de entrar na sala, ninguém vai olhar para você e chamar a tua atenção porque você está mexendo no celular e você tem que prestar atenção na aula. Então é uma coisa muito pessoal e você tem que ter em mente que você vai ter que ter muita disciplina e regras pessoais para você conseguir manter uma rotina de estudo satisfatória. Vamos começar então a dividir em 6 dicas e a primeira dica é você deixar o seu celular no modo avião. Eu sei que é uma dica simples, mas muitas pessoas não se atentam a isso e acabam se distraindo, mexendo no celular enquanto o professor está falando. E isso distrai muito, gente. Depois que você perde o foco na aula, demora muito para você conseguir retomar até o mesmo nível de concentração. Deixar o celular no modo avião, além de evitar interrupções, porque as pessoas não vão conseguir te ligar, as notificações do WhatsApp não vão ficar aparecendo. Além disso, o celular te impede de você pegar ele e começar a mexer, porque você vai estar sem internet e aí você vai lembrar que é real, você tem que estudar. Aliás, além de deixar o celular no modo avião, deixa ele longe. Deixa em outro cômodo e tal, a não ser que você precise dele pra aula, né? Mas na hora de estudar não tem por que você ficar com o celular ali. Se tiver alguma coisa que você precise pesquisar, você pode anotar e olhar depois. Isso também ajuda a gente a lembrar, a atuar como se você estivesse em sala de aula. Apesar de você pensar, eu tô no meu quarto, na minha casa, tente agir como se você estivesse em sala de aula. Então pensa o seguinte:
Você atenderia seu telefone no meio da aula enquanto o professor está falando? Não deveria. Você fica conversando com outras pessoas enquanto o professor está falando? Não deveria. Então, sempre manter isso na mente ajuda muito a se concentrar e a manter o foco na aula que está acontecendo. A segunda dica é para você separar todo o material que você vai precisar durante a aula. Quando a gente fala em material em aula à distância, além do material regular que você está acostumado a usar, caderno, caneta, um livro que você está usando como material de apoio, você tem que lembrar que você vai precisar do objeto, da ferramenta que você vai usar para ter acesso à aula. Então pode ser um notebook, pode ser teu celular. E lembrar que esses dispositivos perdem a bateria às vezes muito rápido. Então, para você não ter nenhuma surpresa no meio da aula, sempre mantenha um carregador próximo. E se você também quiser usar fone de ouvido, separa o fone de ouvido, separa o carregador, deixa tudo certinho para quando a aula começar você ter tudo à mão. A minha terceira dica é para você separar antes da aula também as dúvidas que você já tem e alguns materiais extras que você pode ter encontrado. Hoje em dia eu sinto que a gente tem uma liberdade maior de ir atrás de informação para muito além do que o professor passa, porque a gente tem acesso à internet. E sempre durante a semana eu encontro matérias, reportagens, imagens que eu vejo que encaixa em alguma matéria que eu tô tendo, e eu gosto de separar isso para perguntar ao professor se a leitura que eu tive está correta, ou para levar para a sala de aula para outros alunos terem acesso àquela informação. Então sempre deixe separado já esse tipo de material. E se você tem alguma dúvida, se durante a semana você estava estudando e surgiram dúvidas, já deixa separado em um pedaço de papel, porque quando o professor abrir para dúvidas na aula, que é à distância, você já ter isso em mãos facilita muito e agiliza o processo. A minha quarta dica é para você aproveitar que está em casa. Separa a sua bebida favorita, se você gosta de tomar café enquanto está estudando, ou água, ou chá. Já deixa ali separado também, sempre à mão. Deixa aquela garrafinha ali com café já passado do seu lado, ou deixa aquela garrafa de água cheia, com água geladinha ao seu alcance, porque tudo isso ajuda a passar o tempo. E já que você está em casa mesmo, você pode tomar líquidos à vontade, sem fazer sujeira na sala de aula. A minha quinta dica é você avisar as pessoas que moram com você ou pessoas que possam querer se comunicar com você enquanto você está em aula. Por exemplo, se você tem um colega de trabalho que está fazendo um projeto muito próximo com você e que está te mandando mensagens ali diariamente, talvez seja uma boa você avisar, olha, de 7 às 10 da noite eu vou estar em aula, então se você precisar de mim durante esse horário eu não vou conseguir te responder. Também é importante avisar o pessoal em casa, porque às vezes as pessoas não entendem que você está em aula e que você não pode parar tudo para ir fazer alguma coisa, para atender uma campainha, para atender um telefone. Então é muito importante você explicar para as pessoas que moram com você, explicar que é o seu horário de aula, que você não deve ser interrompido a não ser que seja alguma emergência muito grande. Mas no geral a gente vê que as pessoas estão entendendo melhor esse local de respeitar o espaço, o momento de aula, porque como tem muita gente em casa tendo que estudar desse jeito, tendo que trabalhar desse jeito, as pessoas estão começando a entender melhor que realmente atrapalha se as pessoas ficarem conversando com você, se pedindo para você ir no mercado no meio de uma aula. Então, a comunicação é o básico. Avise, né, que você está entrando em aula. Se tiver pessoas que dependem de você dentro da casa, pergunte antes da aula começar se essas pessoas precisam de algo. Imagino que com crianças, né, isso seja muito importante, mas se você mora com um idoso, alguém que não está podendo sair, por exemplo, pergunta antes, bem antes da aula começar. Vó, tá precisando de alguma coisa da rua? Porque se precisar eu tenho que comprar agora, depois eu vou estar em aula. Então, essa comunicação é muito importante para você não ser interrompido durante o momento da sua aula. A minha sexta dica é para você usar uma agenda. Se você ainda não usa, é um bom momento para você começar a usar. Como eu disse no começo do vídeo, muitas pessoas que não usam agenda confiam ou na própria mente, ou confiam que meu colega de sala sempre me lembra quando vai ter prova, o professor sempre avisa que falta 2 dias para entregar o trabalho. E, sinceramente, confiar na sua mente ou em outras pessoas para te lembrar das coisas
é a pior coisa que você pode fazer, não faça isso. Se você já não tem uma agenda, então você pode adquirir uma de papel tradicional, ou eu acho que é mais fácil você usar a agenda do Google, porque além de você conseguir colocar seus compromissos, o horário que você vai ter aula, a data limite para você entregar uma pesquisa, ou a data de prova, data e horário, você consegue colocar notificações. Então, por exemplo, se eu tenho que entregar um trabalho no dia 10, eu gostaria de colocar uma notificação uma semana antes, para eu lembrar de fazer o trabalho, para não ser lembrado em cima da hora, e talvez um dia antes também. E o Google Agenda te dá essa opção de você escolher quando que você vai ser avisado de determinado compromisso. Eu vejo que muitas pessoas têm se confundido com os dias, porque fica em casa, realmente a gente se confunde. Às vezes você acha que é segunda e na verdade é terça-feira, e você confundiu a aula, você confundiu data de entrega de trabalho. Então é importante você ter a agenda e não apenas ter, mas olhar ela diariamente. Você tem que adquirir esse hábito de folhear a sua agenda para ver o que está te esperando nos próximos dias. Eu vou dar aqui uma dica extra, que é para você não abrir as abas aleatórias quando você está ali assistindo a aula. Eu sei que é tentador, às vezes a aula tá meio maçante e você abre uma aba do Facebook ou você abre uma aba com o seu e-mail para ver o que tem, mas evite fazer isso, porque é uma distração a mais, você pode perder alguma coisa importante que o professor falou, e se você resistir a fazer isso por alguns minutos ou algumas horas enquanto aquela aula tá sendo chata ou maçante, pelo menos você sabe que você não perdeu seu tempo, porque você prestou atenção em tudo que você podia na aula e você absorveu o conteúdo que você precisava. Bom, por enquanto é isso. Essas são as minhas dicas gerais para você que está tentando se adaptar a aulas à distância. O próximo vídeo vai ser sobre aulas ao vivo. Eu sei que tem muita gente que está passando por isso, está tendo que se adaptar e aprender a mexer nas plataformas, então fica de olho, não deixa de me seguir nas redes sociais e ativar as notificações. Vamos manter a motivação para estudar mesmo no meio da quarentena, e eu vejo vocês na próxima. Até! Tchau!